Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Um estudo atualizado da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, aponta que o Brasil tem pelo menos 9.693 obras paradas em 3.132 municípios. As informações chegam agora com o repórter Carlos Silva. A renovação nas câmaras de vereadores e no comando da maior parte das 5.568 cidades brasileiras levou a Confederação Nacional de Municípios, CNM, a publicar um estudo atualizado sobre a quantidade de obras paradas que dependem de recursos federais para serem retomadas ou concluídas. Segundo a CNM, são pelo menos 9.693 obras paradas em todo o Brasil. Os prédios começaram a ficar no meio do caminho no ano de 2007, em 3.132 municípios, representando um montante de recursos contratado, pactuado ou empenhado com valores corrigidos da ordem de 63 bilhões e 100 milhões de reais. Logo após assumir o Ministério da Educação, o ministro Camilo Santana anunciou a retomada de centenas de escolas, creches e quadras esportivas. Muitas dessas obras já foram retomadas, inclusive em cidades do Ceará. De acordo com a CNM, a maior parte das obras paradas está na área da educação, com 51% do total, seguidas das obras da habitação, 22%, e da saúde, 20%. Os dados também mostram que entre o que foi empenhado e o que foi pago, faltam mais de 17 bilhões e 600 milhões de reais para serem repassados pelo governo federal aos municípios. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, você já tem esses dados em mãos da Confederação Nacional de Municípios, CNM, e as obras paradas significam muito prejuízo, significam muitos prejuízos para a população. Dinheiro, não apenas do ponto de vista do dinheiro que é perdido em obras que ficam no meio do caminho, mas prejuízos principalmente para a população que deixa de receber imóveis do Minha Casa Minha Vida, que deixam de receber obras na área da educação, do saneamento básico, da saúde, são creches paradas, escolas, postos de saúde e muitas obras em outras áreas que, se fossem concluídas, estariam sendo úteis hoje para uma condição melhor de vida para a população. Dinheiro desperdiçado, atravessa governo, entra governo e muitas obras, repito, ficaram no meio do caminho. Afinal, pelo relatório da CNM, são obras paradas a partir de 2007, ou seja, Beto Almeida, 17 anos de esqueletos de prédios inconclusos e que hoje, repito, fazem falta à população de municípios do Ceará e de cidades brasileiras. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. De fato, Luzenor, há uma expectativa grande em relação a esse quantitativo de obras paradas nos municípios, porque criou-se essa expectativa com o novo governo do presidente Lula, que ele anunciou um estudo, um levantamento para exatamente retomar estas obras paradas, tirar essas obras que estão, na realidade, aí virando verdadeiros esqueletos em todo o país e que trazem prejuízos financeiros, prejuízos da ordem de crescimento na área da educação, de saúde, porque são equipamentos importantes que fazem falta num município, numa comunidade, e muito se questiona, afinal de contas, quais são as responsabilidades de cada um do Estado, falando do Estado, né, como um todo, da União, dos municípios, para que esses problemas ocorram, Luzenor, e para que, principalmente, que eles sejam resolvidos, mas que não voltem a ocorrer. Muito claro, aí tem o entendimento, principalmente, de que
ou faltou dinheiro no orçamento em relação aos primeiros, ao anúncio das obras, ou essa verba ela foi mal direcionada, mal aplicada. O fato é que nós temos hoje um problema sério para ser resolvido. A gente viu aí, por exemplo, Zenô, que mesmo o Ceará tendo esse quantitativo, por exemplo, de obras, são mais de 573 obras paradas, por exemplo, no Ceará ainda já tem aqui, segundo o próprio levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, nós temos hoje um quantitativo de obras que serão, de fato, canceladas, ou seja, que não foi manifestado interesse na retomada dessas obras. No estado do Ceará, por exemplo, são 106 obras que serão canceladas em 58 municípios aqui do estado do Ceará. Quantas obras, jornalista Beto Almeida, serão canceladas? 106, Luziano. Quando você faz referência a essas obras que serão canceladas, isso significa dizer que nessa retomada anunciada pelo governo federal, as obras seriam retomadas em parceria com os municípios. Nesse caso, houve desinteresse, ou seja, não houve interesse dos gestores municipais, ou porque as obras se tornaram inviáveis. Em alguns casos, os prédios já não comportam mais a reestruturação e não vale a pena retomar essas obras. Luziano, os dois aspectos pesaram aí. Os municípios não manifestaram, em muitos casos, interesse em repactuar essas obras, ou seja, em fazer estudos e principalmente em entrar em contrapartidas novamente para a retomada dessas obras, e muitos também avaliaram que são obras que já se encontram num nível de degradação tal que não teria como condições de retomá-las. Mas olha, isso em dinheiro é muita coisa. Por exemplo, para você ter ideia, Luziano, foi pactuado nesse total, estou falando só dessas 106 obras, 150 milhões 570 mil. Foram pagos apenas 87 milhões 926 mil. Ainda faltaria repassar mais de 201 milhões. Então, repita aí, jornalista Beto Almeida, 150 milhões de reais o valor dessas 106 obras. Desse total foram repassados aos municípios 87,9 milhões de reais. Ou seja, esse dinheiro está no ralo, perdido. Está perdido, Luziano. E são obras que os municípios não mostraram interesse e que não serão retomadas. Esse é o fato. Então, essa é uma questão que é interessante o estudo da CNM, porque traz realmente um quadro grave, real, em relação a essas obras que estão paradas. É um estudo feito a partir de 2007, mas que claramente coloca um desafio para os entes federados, aí eu falo prefeituras, estados e União, em decidir o que fazer, mas principalmente como se planejar para que situações desse tipo não continuem ocorrendo, Luziano. O que chama a atenção, Beto Almeida, é o descaso com o dinheiro da população, é o descaso com o dinheiro público. Exatamente porque isso. No Brasil temos a mania de, antes do gestor concluir uma obra, já anuncia outra obra até mesmo próximo à mesma área onde está sendo construída essa obra, que aos poucos vai ficando abandonada. E esse abandono está nesse retrato traçado, desenhado pela Confederação Nacional dos Municípios, que aponta que em todo o Brasil são 9.693 obras paradas, envolvendo um montante de 63 bilhões e 100 milhões de reais. E o jornalista Beto Almeida acaba de citar que nesse pacote de obras paradas estão 573 obras no Ceará, sendo que 106 se tornaram inviáveis e não serão mais retomadas, porque de um lado ou tiveram a estrutura física deteriorada, ou simplesmente não vale a pena, no conceito dos gestores, se gastar mais dinheiro nessas obras. Só dessas 573 obras, que são o total de obras paradas no Ceará, Luziano, 339 são obras em educação, ou seja, creches, escolas, quadras de esporte. Outras 95 são obras de habitação. E 104 são obras de saúde e 35 são outras obras. Ou seja, esse é o descritivo em relação à situação dessas obras paradas no Ceará. O jornalista Veríssimo Barroso, em Sobral, nos acompanha pelas redes sociais e diz o seguinte, comenta em relação a esse assunto: lamentável esse dinheiro perdido, os gestores deveriam pagar uma multa por abandonar obras que não foram concluídas. Boa sugestão, viu, Veríssimo? Mas infelizmente nós não temos essas punições nem
multas impostas a quem simplesmente ignora o interesse da população ou joga o dinheiro público no ralo.